O problema de durabilidade do concreto, ele é bastante parecido com o problema de durabilidade de qualquer outro material. Se vocês acham que alguma coisa é eterna, é porque vocês não sabem como ela vai degradar. Nada é eterno, tudo vai acabar. Enfim, daqui a 200 anos não saberemos o que sobrará de São Paulo, por mais dramático que isso seja. O pessoal acha que os romanos construíam de forma muito durável. Havia uma cidade em Roma, hoje sobraram alguns edifícios, né? Tem gente que acha que as construções de terra do Iraque lá são absolutamente fantásticas. Tem um castelo lá no Iraque feito de terra que, sei lá, tem 1500 anos. O problema é que tinha uma cidade em volta do castelo e sobrou o castelo. Tá? Então, tudo vai degradar, algumas coisas de uma mesma família de materiais vai degradar mais rapidamente do que outras. E a engenharia está tentando controlar o processo, né? Então, degradar é perder a capacidade de atender o que o usuário precisa. Ele degrada por quê? Porque no meio ambiente, que inclui os usuários, tem fatores de degradação que reagem com o material, com o produto, com o componente, fazendo com que ele perca a capacidade, né, altera as propriedades dele, né? E durabilidade estuda esses fenômenos, né? O que nós temos de fatores de degradação genérico? Nem todos são importantes para o concreto, né? Mas você pegar aqui, temperatura, degrada o concreto? Temperatura ambiente? Não, diretamente não, né? Radiação. Radiação ataca fundamentalmente sistemas orgânicos. Concreto? Também não. Esforços mecânicos, fadiga, certamente ataca o concreto, né? Elementos químicos presentes na atmosfera, na água e tudo mais, são agressivos ao concreto, né? E até agentes biológicos atacam o concreto, né? Existe biodeterioração do concreto, é pouco comum, mas existe. Bom, se eu for pegar só a questão do ambiente, eu tenho todos esses caras aqui, né? E se a gente for pensar uma coisa que é super importante para o concreto, são esses dois aqui. Se você estiver numa região que tem gelo e degelo, sei lá, vai construir no alto dos Andes, no inverno vai congelar e depois descongela, a água presente dentro dos poros do concreto, assim como de qualquer material poroso, cerâmica, ela expande quando congela. E ela provoca tensões que vão degradar a superfície. Então, vai ser uma coisa importante. Então, a gente tem um monte de fatores de degradação, tá? E os fatores de degradação ambiental, o que vocês precisam entender é que eles mudam de lugar e no tempo. Isso aqui é concentração de CO2 nas ruas de Vancouver. Então, CO2, ele muda o concreto, e você vê que essa rua aqui tem pouco CO2, já essas grandes avenidas têm uma concentração de CO2 5, 6 vezes mais alta do que nas ruas secundárias. O que significa dizer é que a reação do concreto com o CO2, do concreto dos edifícios que está nessa rua aqui, vai ser maior do que nessa rua aqui. Dentro de uma mesma cidade, sei lá, 150 metros de distância, eu tenho diferentes ambientes, né? A mesma coisa ocorre com fatores biológicos. Aqui em São Paulo a gente tem bastante cupim. Tem um mito em São Paulo que o cupim come concreto. Não é verdade. Ele pode furar o concreto para chegar na madeira. Ele come madeira. Ele fura o concreto para chegar na madeira. Agora, fator de carga, né? Carregamento é carregamento, independente do lugar aonde ele estiver. A mesma coisa em compatibilidade química e física entre elementos e os fatores de uso. Esse aqui é um estudo europeu. Eles mostram uma simples ponte, quantos microclimas você consegue identificar. Quer dizer, rigorosamente,
Nessa parte aqui de cima, eu tenho muita radiação solar, então ela vai aquecer, isso aqui vai tender a dilatar. Tá? Na Europa, o pessoal joga sal para evitar a formação de gelo na superfície do pavimento durante o inverno. Então eu tenho uma elevada concentração salina no inverno na parte aqui de cima. Essa parte aqui de baixo está relativamente protegida, essa aqui está um pouco mais protegida, mas são partes protegidas. E essa aqui de baixo está em contato com caminhões, respingo de água e tudo mais. Né? Além disso, eu tenho aqui as fundações, que é um mesmo concreto, ou não, também é concreto, mas é um outro microclima. O problema é que eu precisaria dimensionar ou especificar uma ou mais soluções para que o sistema seja durável. Muitas vezes o concreto da fundação tem que ter uma composição diferente do concreto da estrutura. Quando eu trabalho com concreto armado, essa é uma ponte de concreto armado, o grau de proteção, a distância entre a armadura e a superfície, ela tem que ser proporcional à agressividade do meio. E precisa obedecer um mínimo, porque a distância da armadura para a superfície, por exemplo, é a camada onde a armadura transfere esforços para o concreto. Ela não pode ser muito fininha, porque senão não tem transferência de esforço. E ela também tem que proteger contra fogo. Se você pegar um edifício, eu tenho você vai ter o subsolo, um ambiente extremamente úmido, se for garagem, extremamente rico em CO2 e úmido. Vou ter a fachada, né, completamente exposta aos poluentes do ar, e vou ter o interior do edifício. Onde você, por exemplo, vamos pegar CO2, que é uma coisa que carbonata o concreto e vai ser importante na degradação. Aonde tem mais CO2, dentro ou fora de um edifício? Aqui nesse prédio, tem mais CO2 dentro ou fora? Qual é a fonte interna de CO2? Dentro pode atingir assim, facilmente no escritório 1000 ppm. Lá fora, dependendo, a média mundial hoje é 440 ppm. Tá? Aqui em São Paulo deve estar um pouquinho mais alto, eu nunca vi uma medida externa assim, representativa. Mas então eu tenho ambientes diferentes. E o projeto de durabilidade da estrutura, ele precisaria levar em conta tudo isso. Vocês vão ver que a norma brasileira é extremamente precária. É uma visão, literalmente, do século passado, no que vai para esse problema. Então, a gente faz uma engenharia muito primária, pouco sofisticada e pouco eficiente. Vamos lá, agora esse aqui entrou de greve. Os europeus, a gente vai voltar depois para isso, aqui eles têm um esqueminha típico de que ambientes eu posso ter numa estrutura de concreto. Eu tenho um ambiente úmido fechado, eu tenho o solo que está acima do lençol freático, X0, abaixo do lençol freático, XC2. Então eles têm um monte de classificações. Aqui está exposto, enfim, por aí vai. Eu não sei se dá para enxergar isso aí. É uma viga de concreto que tem lá no Instituto das Químicas, é uma viga que sai. Essa viga ela está protuberante na fachada por uma razão que eu acredito que alguém acreditou ser estética, né? Mas é apenas um pedaço de concreto que sai na fachada. Esse concreto não tem mais nenhuma pasta de cimento cobrindo os agregados. Os agregados são absolutamente visíveis depois de, eu chutaria, 30 anos. Tá? A chuva ácida de São Paulo levou embora a pasta de cimento. Mas a fachada que está do lado de um beiralzinho e que existe uma camada de vento ali que protege ela, não está, a pasta de cimento ainda está lá, mas é o mesmo concreto. Isso foi moldado no mesmo dia, no mesmo lugar, na mesma hora. No mesmo prédio. É só o grau de exposição que é diferente. Né? Então, se nada é eterno, como é que os materiais cimentícios degradam, quanto tempo eles vão durar? Vocês analisando a norma de desempenho, né, existem critérios de quanto os materiais precisam durar. Né? Nós temos o seguinte problema, eu construo,
ele vai perdendo capacidade de atender o que o usuário espera dele, vai chegar um momento em que está abaixo do mínimo, e esse momento eu defino como vida útil. Tem uma incerteza, porque o processo de degradação depende de muitas variáveis. Algumas eu posso prever, outras eu não consigo prever. Então, durabilidade tem uma incerteza. Eu vou ter uma distribuição de vida útil para uma determinada população. Essa incerteza vem do meio ambiente e vem das propriedades do material. São duas coisas que variam. Os ingleses trabalham com recomendações de vida útil edifícios públicos acima de 120 anos. Londres tem, eu acho que as casas de Londres têm mais de 100 anos de vida útil. Na cidade. É muito antigo. Né? O sistema de esgoto deles tem, na Londres mais antiga, tem mais de 100 anos. E hoje está entrando no final da vida útil, eles estão trocando. Quem for para lá vai ver um monte de rua fechada, com eles abrindo trincheira, trocando o sistema de esgoto que foi feito há 100 anos atrás. Então, eles trabalham com vidas úteis bastante elevadas. Né? Edifícios, escolas, edifícios habitacionais novos, mais de 60 anos. Você investe, constrói e depois de um certo tempo você vai fazer um retrofit. Aqui ele tem renovação interna de escritórios mais de 10 anos, renovação de edifícios habitacionais, que o pessoal chama de retrofit, mais de 30 anos. A norma brasileira, norma de desempenho, para edifícios residenciais, a 15575, estabelece para a estrutura mais de 50 anos. Então, em um edifício, eu preciso fazer a estrutura para que ela dure mais de 50 anos, naquelas condições onde o edifício está sendo feito. É na frente do mar, é num ambiente industrial, ou é numa zona seca, próximo de Brasília, etc. O papel do projetista é tomar medidas para que a vida útil chegue a mais de 50 anos. Muitas vezes ele não vai, o projetista não entra nos detalhes do meio ambiente agressivo. Aí quem vai construir precisa fazê-lo. Né? Se for, aqui tem cobertura, mas o concreto de uma forma geral é a estrutura. Quando alguém faz o projeto, ele deve prever que o usuário faça alguma manutenção. Você deveria. Na engenharia civil brasileira não é muito comum. Se alguém for procurar pelo manual de manutenção desse edifício, não existe. Ninguém diz quando tem que trocar as coisas. A norma de manual de manutenção tem uns 15 anos, agora ela começa a ser mais respeitada. Mas de uma forma geral, no Brasil não se ignora isso. Isso aqui é um aparelho de apoio de ponte, né? A viga da ponte ela expande, ela gira. Lembra aqueles desenhinhos de isostática? Aquilo lá existe, aquilo se constrói. Eles não são eternos. Isso aqui é um aparelho com polímero, vai durar talvez 40 anos, 30 anos. Eu sei que ele não vai durar mais de 30, 40 anos. E existem muitas pontes em São Paulo que eu não consigo trocar o apoio, porque o projetista não previu uma forma de trocar o apoio. Quer colocar um espaço para um macaco, empurrar a ponte para cima, e você vai lá, tira e coloca outro no lugar. Se isso é bem feito, é uma operação de algumas horas, a um custo pequeno. Mas a engenharia civil no Brasil se especializou em obras públicas a gerar custos grandes. As coisas são projetadas para ser caro de construir e muito caro de manter, e de preferência para dar um monte de problema, gerando bastante negócio. Isso é uma ciência em obra pública no Brasil. E isso contamina também as obras privadas, porque uma coisa aprende com a outra. Então, na verdade, o manual de manutenção vai dizer, olha, esse edifício, para durar 50 anos, está previsto que a estrutura de concreto vai ter que ser pintada a cada 10 anos com uma tinta de tal tipo ou com tal desempenho. E o usuário, o proprietário, tem que receber o manual e provar que cumpriu. Se depois de 40 anos o edifício está sem condições de trabalho, duas hipóteses. O usuário não fez a manutenção, ou o projetista não, a empresa construtora não construiu de acordo com o especificado. Isso é o que está começando a ser construído. No concreto, o principal problema não é o concreto.
é a corrosão do aço que está dentro do concreto. O concreto em si ele é bastante durável no ambiente normal. O aço nem tanto. Aqui no prédio tem vários exemplos, né? A FAO agora fez todo um reparo e escondeu todas as corrosões de armadura na fachada, temporariamente. Em breve elas estarão de volta e visíveis, né? Nós fizemos os reparos dos pilares do prédio aqui, todos os pilares foram... O aço estava visível em boa parte deles. Há uns 10 anos atrás, se descascou tudo e se recompôs. Custou quase $1 milhão, só para fazer o reparo da fachada desse prédio aqui. O aço fica aparente. Isso aqui é um pilar, é uma fissura talvez de 1 centímetro. Como é que pode abrir uma fissura? O que é que eu sei quando eu observo uma fissura num concreto? Com certeza. Oi? Não, fissura é sempre um resultado de tensão maior que a resistência. Uma das origens é a retração. Aqui, eu posso te dizer que essa estrutura estava muito boa quando foi construída. Isso aqui é a catedral ortodoxa. Depois de uns 25 anos, estava desse jeito. Que tipo de esforço pode causar? A barra de aço está aqui, ó. Quer dizer, o que vocês estão vendo aqui é que a barra de aço, aqui ela arrancou o concreto. Ela expulsou o concreto. Por que isso acontece? Oi? O ferro é Fe. O produto da corrosão é um hidróxido. Vem mais oxigênio e mais hidrogênio. O volume aumenta. Algumas vezes, né? O processo de corrosão vocês já estudaram, acredito que são assim, cracks, né? Tem uma célula eletrolítica, no caso isso aqui é azulzinho, mas vocês devem estar enxergando concreto, tá? Então isso aqui é o concreto, está dentro do concreto. O concreto ele é poroso, então dentro dos poros, se os poros não estiverem cheios d'água, eu vou ter o quê? Ar. Dentro do ar eu tenho oxigênio. Eu também tenho umidade dentro do concreto, porque chove, a água entra, tem umidade no ar. Ou seja, eu tenho todos os elementos para a reação química de corrosão dentro do concreto, por ele ser poroso. Se ele fosse completamente impermeável, faltaria água e oxigênio, não teria corrosão. Não é o caso. O concreto é um revestimento permeável. O processo do concreto armado começa assim. A corrosão, quando ela começa a criar produtos expansivos, a barra aumenta de diâmetro e ela vai causando um esforço ela expande, traciona o cobrimento da armadura. Vai tracionando até um ponto que tipicamente empurra o concreto para fora. Nesse estágio aqui, a barra já não tem nem a mesma seção, porque ela perdeu, virou corrosão, e ela não tem mais aderência para o concreto. Se ela não tem aderência, ela não tem como transferir esforços. Quer dizer, uma barra de concreto completamente revestida pela corrosão, ela não funciona. A grande vantagem, ou a grande sorte, é que a corrosão raramente ela é contínua, ela tem alguns pontos onde ela é mais grave e pontos onde ela é menos grave. As pessoas reagem aos pontos menos graves, né? E corrosão de armadura tem consequências. Isso aqui é uma causa importante, queda de marquise. Todo mundo sabe o que é uma marquise? Engenheiros, arquitetos, eu sei que sabem. Você sabe o que é uma marquise? Vocês não iam perguntar o que é uma marquise? Sairiam daqui sem saber o que é uma marquise? Marquise é uma péssima ideia, vamos começar dizendo assim, né? Muito popular, o que é? É aquela laje de projeção, né, que avança para fora da estrutura. Normalmente, ela é, do ponto de vista urbanístico, ela é uma solução legal, porque permite que os pedestres caminhem
sombra. Num país tropical, sombra é uma coisa legal, né? E protegidos da chuva. O que acontece com as lajes de cobertura, com as marquises, é que ela é um sistema em balanço. A armadura vai por cima, porque a armadura vai na parte tracionada do concreto. E ele tende a fissurar bem no apoio, porque o pessoal dimensiona um pouco mal, porque algumas vezes coloca um peso extra em cima, não curam direito, desformam muito cedo. Começa a fissurar, fissura aqui no apoio. Na fissura, começa a ter mais umidade e começa a corrosão localizada do aço. E o problema de corrosão é que se ela é muito estendida, eu tenho uma perda de espessura baixa. Mas se a corrosão é concentrada numa área pequena, ela avança rapidamente para dentro. Quando ela rompe a marquise, ela cai. É uma ruptura frágil. Teve um evento em Porto Alegre, uns anos atrás, morreram 7 pessoas debaixo de uma marquise. Choveu, foi todo mundo para baixo da marquise e a marquise caiu. E as pessoas ficaram esmagadas, né? Isso aqui é em Aracaju. Aqui tinha uma marquise, isso aqui acho que é em Santos, e a marquise está agora já quebrada aqui no chão e os cadáveres estão embaixo. Esse é um problema de corrosão de armadura. Marquise é uma solução muito importante do ponto de vista urbanístico, proteção contra a chuva, proteção contra o sol, mas ele tem esse problema da solução. Eu não sou contra a marquise, eu acho que marquise de concreto armado num país que não faz manutenção é uma temeridade, né? Como, aliás, a mortalidade prova, né? Teria que se pensar em outras coisas. O que acontece? Por que é que o concreto nem sempre corrói? Até chegar ao concreto armado, se fazia estruturas de aço. Estruturas de aço corroem. Precisa pintar, lixar, fazer manutenção. O concreto armado, ele veio com o seguinte discurso: eu tenho uma estrutura que, entre outras, moldo no local, que é uma vantagem, mas ela é um sistema onde o concreto protege o aço da corrosão. E o concreto jovem, de fato, protege o aço da corrosão, porque o pH do concreto é 12. Vocês não fizeram um experimento de células de corrosão de concreto em química lá com o pessoal? Então, acho que lá é com cloreto, né? Enfim, mas um concreto recém-moldado, uma barra de aço dentro dele, a barra de aço está protegida contra a corrosão. Do ponto de vista eletroquímico. Porque tem lá um diagrama de Pourbaix que vai te mostrar que um concreto numa solução com pH acima de 12 precisa de uma voltagem externa muito grande para arrancar elétrons e provocar a corrosão. Na verdade, pode ter uma pequena corrosão, menos de 0,1 micrômetro por ano. Significa que em 10 anos é 1 milésimo de milímetro e em 1000 anos é 1 milímetro. Numa barra de 12 milímetros, ninguém está nem aí. Nós não estamos preocupados com esse tipo de corrosão, certo? Agora, quando essa camada é destruída, a corrosão é possível. E existem pelo menos 2 situações onde essa camada pode ser destruída por agentes ambientais. E é disso que a gente precisa se preocupar, né? Então, o que causa a corrosão? Oi, fala. Na verdade, eu particularmente nunca vi essa camada fotografada, apesar da gente ter microscópios eletrônicos que aumentam 100 mil vezes. Na verdade, a gente podia pensar que é uma proteção eletroquímica. Quer dizer, a corrosão é um processo de circulação de elétrons e tudo mais. Pense numa barreira eletroquímica. No pH 12, a presença das hidroxilas fazem com que os elétrons tendem a ficar dentro do aço, de uma forma bem simples. Ela não é nada específico do concreto, é o pH no final do dia. É o pH, tá? Isso acontece também se eu pegar uma água e colocar num pH elevado, umidade, então não corrói. Então o pH que é importante. Se eu destruir essa proteção, se eu mudar o pH, por exemplo, eu mudo todo o sistema. Então, o que é que pode destruir essa proteção? Primeiro, e mais importante, posto que universal, é a reação do concreto com o CO2 da atmosfera.
Não tem como eu evitar 100% que o concreto reaja com o CO2 da atmosfera. Eu posso botar uma pintura e reduzir essa velocidade, mas ele vai reagir com o CO2 da atmosfera. A atmosfera tem uma quantidade crescente de CO2. Nós já passamos dos 440 ppm na média, em alguns lugares da cidade vai estar acima de 1000. Dentro de uma garagem, seguramente acima de 1000. Tá? Então, vai carbonatar. Carbonatou, a reação de carbonatação atingiu a profundidade onde está a armadura não está mais imersa num concreto com pH 12, ela vai estar imersa num concreto com pH menor que 12. E a corrosão é possível. Não estou dizendo que ela é 100% certa, ela pode acontecer. A outra forma é a presença de íons cloreto. Qualquer um de vocês sabe que na beira do mar as coisas corroem com velocidade muito elevada. Cloreto é um íon pequeno, de grande mobilidade, com uma carga elétrica negativa forte. Ele é um catalisador da reação de corrosão. Qualquer metal num ambiente rico em cloreto vai corroer rapidamente. A pátina que protege o zinco, que protege o alumínio, não funciona em ambiente rico de cloreto. Então, cloreto e corrosão estão muito associados. Se houver cloreto na camada de concreto que reveste a armadura, mesmo que o pH seja 12, a corrosão também é possível. O cloreto destrói a proteção da armadura. Da onde vem cloreto? Do ambiente marinho. Né? Um concreto colocado lá em Brasília tem um problema de cloretos? A menos que ele esteja dentro de um depósito de sal. Né? Não vai ter problema de cloretos. Ou que eu esteja num ambiente industrial que usa cloro. Isso existe. Sei lá, faz aqueles produtos para tratar piscina. Né? Num ambiente de uma piscina aquecida. Tem muito cloro. Não bota cloro na água, cloro não evapora. Se o concreto estiver no meio do caminho, ele não vai entrar dentro do concreto. Eu começo a ter. Então, fora desses ambientes, eu vou ter cloretos no ambiente marinho. Né? E incrédulos e crentes, na engenharia civil, se usou por muitos anos e ainda se usa cloreto como um acelerador de pega e endurecimento. Eu estou com pressa, não posso fazer cura térmica. Eu coloco cloreto e em 15 horas o meu concreto está com a resistência de 7 dias. A gente usa cloreto de cálcio. É um ótimo produto, se não houver armadura embutida. Então, eu fico olhando o pessoal fazer passeio, faz passeio, cerca, mesmo aqui na USP, por uma semana, né, 3 dias. Botasse um pouquinho de cloreto dentro, no dia seguinte podia liberar o passeio, estava tudo certo. Passeio não tem armadura, é um concreto no chão. Lá eu posso usar. Saiu, coloquei a armadura, eu colocando cloreto, o risco de corrosão é elevado.